Olá, hoje a gente vai aprender eletrodinâmica. Eletrodinâmica é, é uma parte da física onde estuda sobre circuitos ah, e as demais coisas. Olha só, para começar, o que é um resistor? Resistor é esse negocinho aqui, ó, essa voltinha. Vou botar aqui, ó, resistor, resistor. Essa resistor, então, tem uma resistência, né? Resistência, que é dado em ohms, e ele tem o resistor tem resistência, né? E ao passar o elétron sobre o resistor, tipo, os elétrons estão passando, né? Olha aqui, ó, tô fazendo um sinal de menos aqui para representar os elétrons, ó. Os elétrons estão, eles vão esquentando, ó. Eles vão esquentando, aí eles saem, esse resistor aqui, ó, ele fica vermelho, ó. Mas por que o resistor, existe o resistor para deixar mais difícil a passagem dos elétrons? Para não ter muita intensidade da corrente. Senão, se tiver muita intensidade da corrente, pode queimar o fio e acontecer um monte de coisa errada. Então, olha só. Então, os resistores têm a função de deixar mais difícil a passagem dos elétrons. Ele esquenta o fio. Aí, olha só. Tipo, o resistor ele é usado, em muitas coisas, em chuveiro, em, em secador de cabelo, em torradeira, enfim, essa é a função do resistor. Aí, olha só, o resistor ele tem a resistência elétrica. Vou colocar aqui, ó. Resistência resistência. A resistência, ela é dada, né, nessa fórmula aqui, ó. Essa fórmula aqui, ó, é dada a resistência. E olha só, eu vou colocar aqui do lado também, ó, vou deixar bem bonitinho, ó. Eu vou deixar bem bonitinho. Eu vou deixar bem bonitinho. Ó, resistência. Calma aí. Tá aí, ó. Resistência é dada em ohms. A tensão é dada em volts. E a intensidade da corrente ou corrente elétrica é dada em amperes. Certo? Esta é a primeira lei de Ohm. Essa fórmula aqui, ó. Vou ter que colocar aqui, ó. Opa. Primeira lei de Ohm. Essa fórmula aí, ó. Essa aqui. E tem essa resistência elétrica. Aí tem o resistor não ômico. Eu tenho o resistor ômico e não ômico. O resistor o resistor ômico, ele é um resistor. A gente pode dizer que é um resistor perfeito, porque ele é uma constante, ó. É caso que se a gente representar ele no plano cartesiano, a gente encontra isso aqui, ó. Uma linha reta, ó. Ó, esse aqui é a resistência, ó. Ohms.
essa daqui, ó, eu vou colocar de outra cor. Essa linha reta aqui, ó, que seria o eixo das abscissas no plano cartesiano, é a intensidade da corrente medida em ampere. E esta linha aqui, ó, que é o eixo das ordenadas, é a tensão elétrica. A tensão. E olha só, como a resistência equivalente, logo eu vou dizer o que é resistência equivalente. Olha só, a resistência, se a gente calcular a tangente deste ângulo aqui, ó, se a gente calcular a tangente daquele ângulo, vai dar resistência. Por que vai dar resistência? Por causa dessa fórmula aqui, ó. Não é cateto a tangente não é cateto oposto sobre cateto adjacente? Então, aqui, ó, cateto oposto. Aqui, ó, meu cateto oposto é esse aqui, ó. Sobre cateto adjacente. Cateto oposto é esse aqui, ó. Que é a tensão, ó. A tensão aqui, ó. Cateto oposto é a tensão sobre cateto adjacente, que é a intensidade. E o que dá a tensão sobre a intensidade? A resistência. Então, olha só. Então, esse é o resistor ômico. É um resistor perfeito. E o resistor não ômico é exatamente ao contrário. Eu vou até colocar aqui, ó, resistor não ômico. Resistor não ômico. É ao contrário, ó, eu vou até colocar aqui, ó, sinal de diferente. Diferente de resistor ômico. É exatamente ao contrário. Se vocês procurarem, ó, o resistor não ômico, ele no plano cartesiano, a resistência vai dar um negócio meio esquisito. Tipo, vai dar isso aqui, ó. Não vai dar uma linha reta, ó. Lembrando que essa aqui é a intensidade da corrente, ó. O eixo das abscissas. E o eixo das ordenadas é o resistor, é a tensão. É a tensão. E esta linha reta, essa linha, desculpa, essa não tá reta. Essa linha aqui, ó, meio curvada, ela vai ser a resistência medido em ohms, certo? E olha só, tipo, eu não expliquei ainda pra vocês, ó. Se a gente duplicar, tipo, a resistência é igual a tensão sobre a intensidade da corrente, né? Se a gente duplicar no resistor ômico, né? Eu tô falando de resistor ômico. Se a gente duplicar a tensão, 2U sobre 2I. Se a gente duplicar a tensão, a gente tem que duplicar a intensidade da corrente, ó. Pra continuar um resistor ômico. Certo? Se a gente duplicar a tensão, temos que duplicar a intensidade da corrente para continuar o resistor ômico. E o resistor não ômico se a gente duplicar a tensão, nós não podemos duplicar a intensidade da corrente, certo? E olha só, eu vou apagar isso aqui.
Vou apagar tudo isso para mostrar para vocês outras coisas. Resistores em série. O que são os resistores em série? Resistores em série são resistores que estão em só um caminho. Como assim só em um caminho? Eu vou mostrar para vocês. Ó. Eu vou mostrar aqui para vocês. Opa. Eu errei ali. Ó, aqui tá minha pilha, né? Minha bateria. Aqui é o mais, aqui é o menos. Aqui é a tensão. Só. Aqui tá a minha resistência, ó. Resistência. Resistência. E aqui tá a minha corrente, ó, saindo aqui do mais, indo até aqui, saindo mais, indo até aqui, ó. Intensidade da corrente. E olha só, quando a gente tem resistores em série, eu não falei em paralelo, a gente faz o seguinte, ó. Resistência equivalente vai ser igual a soma das resistências de todo o circuito. Não coube aqui. Pronto. Essa é a formulinha para calcular a resistência equivalente de resistores em série. Eu não falei em paralelo. Olha só. Olha só. Cuidado. Quando vocês vão fazer no circuito em série, atenção, vocês vão assar a tensão dessa fórmula aqui, ó. Tensão é igual a Rn, que é... tá travando muito. Rn vezes I. Olha só, essa é a fórmula para calcular a tensão individual de cada resistor. Ou seja, se eu quero achar a tensão desse resistor aqui, ó. É a resistência vezes a intensidade da corrente. A intensidade da corrente num circuito em série, ela não muda. Ela é sempre igual. Em todos os resistores, não importa. Ela vai ser tudo igual. Tudo igual. A intensidade da corrente. Então, recapitulando. Num circuito em série, existe tensão individual para cada resistor. E a intensidade da corrente é a mesma em todos os resistores. Beleza? Agora vamos em paralelo. Ó. Pera aí. Para terminar, intensidade da corrente total é igual a tensão sobre resistência equivalente. Esta é a fórmula, tá? Salvem aí. Esta é a fórmula. A fórmula da intensidade da corrente total. Aí a gente vai ir para os resistores em paralelo. Apaguei aqui. Olha só. Resistores em paralelo. Olha só.
Os resistores em paralelo estão separados por mais de um circuito ou caminho. Por exemplo, se eu tenho minha pilha aqui, ó, minha pilha com a tensão, né, intensidade da corrente. Olha só, os circuitos em paralelo são circuitos que são mais de um caminho. Por exemplo, aqui ó, tem minha resistência aqui, ó. Ou tá aqui, ó. Olha só, perceba uma coisa, os resistores estão em caminhos diferentes. Olha só, aqui ó, é um nó no circuito, aqui é outro nó. Perceba, tem nós aqui ó. Aqui é um nó. Opa. Saiu ali, calma aí. Ó, aqui é um nó, aqui é outro nó. Tem mais de um caminho para os elétrons passar. E olha só, quando os resistores estão em paralelo, nós podemos calcular as resistências de cada resistor separadamente. Por exemplo, as intensidades da corrente separadamente. Tipo, aqui é uma intensidade da corrente, ó. Intensidade da corrente 1. E aqui, ó. Intensidade da corrente 2. E olha só. Eu vou colocar a formulinha aqui para vocês, ó. Intensidade da corrente de um resistor qualquer, de um resistor específico, é a tensão dividido pela resistência daquele resistor. Tipo, essa fórmula aqui, ó. Salvem aí. E em paralelo, a gente também tem a mesma fórmula do em série, que é a intensidade da corrente total vai ser igual a tensão dividido pela resistência equivalente. Só que a resistência equivalente no resistor em paralelo, ela é diferente. A resistência equivalente, ó, eu vou até colocar entre parênteses aqui, ó. Paralelo vai ser igual a o inverso a soma do inverso de cada resistência. Ah não, galera, desculpa. Aqui ó, é o desculpa. Olha só, perceba uma coisa, a resistência equivalente, o inverso da resistência equivalente vai ser igual a soma do inverso de cada resistência. Por exemplo, tananã, até chegar no inverso do último. Aí, ó. O em paralelo é um pouquinho mais trabalhoso, mas fazer o que, né? Tá aí, ó. Então, o inverso da resistência equivalente vai ser igual a 1 sobre resistência 1 mais 1 sobre resistência 2 mais até chegar na última resistência. Resistência final, N. Esse é o resistores em paralelo. Beleza? Esses são os resistores em paralelo. Beleza, agora vamos resolver esse desafio aqui, ó. Esse desafio, ele envolve o quê? Ele envolve eletrodinâmica, porque
eu vou usar essa formulinha aqui, ó. Ó, em série, eu vou usar a primeira lei de Ohm, que é resistência igual a tensão sobre a intensidade da corrente. Olha só, o que a questão ela pediu? Ela pediu a intensidade da corrente, certo? Então vamos lá, intensidade da corrente vai ser igual a tensão total. A nossa tensão total é o 3 volts. Vou colocar aqui, ó, 3 volts. Nem preciso colocar. Sobre resistência equivalente. Equivalente. A resistência equivalente eu não sei. Vamos calcular através dessa fórmula aqui, ó. Resistência equivalente em série é a soma das resistências. Vamos lá. Só a resistência equivalente vai ser igual a 1 kΩ mais outro kΩ. O que é um quilo? 1 quilo para vocês é 1000 gramas, certo? 1000 gramas. Só que 1 quilo em grego, latim, sei lá, não sei. Quilo quer dizer 1000. Então 1000 ohms seria assim. Então 1000 ohms. 1000 mais, eu vou até colocar ohms aqui para não me perder. Mais 1000 ohms. Ora, eu vou colocar o ohm em evidência. Eu vou colocar o ohm em evidência, ó. 1000 mais 1000. E a resistência equivalente vai ser igual a 2000 ohms ou 2 quiloohms. Então a intensidade da corrente vai ser 3 sobre 2000, que é igual a 0,0015 amperes. Eu estou trabalhando com intensidade da corrente, né? Então é em amperes. Até sair um pouco aqui da tela que eu tinha separado. Então tá aí, ó. 0,0015 amperes. É a nossa intensidade da corrente nesse circuito aqui, ó. Beleza? Então é isso. Tchau, tchau.